Olá, galerinha! Estou de volta para trazer para vocês um resumo bem simples do capítulo 3 do livro Código Limpo, do Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob. Ele é ainda que ele está vivo. Ele é uma pessoa muito importante da área da programação. Então, tá aqui o livro. Eu vou até dar umas pescadinhas durante a apresentação. E eu tô aqui para dizer para você que fala inglês, que entende muito bem, que compre o livro original, assim, o livro em inglês, porque a tradução desse livro tá muito ruim. Até se vocês forem na Amazon, vocês vão ver que muita gente fala da tradução. Eles esqueceram de colocar palavras, eles trocaram o sentido das coisas. Tenho alguns exemplos aqui, mas o vídeo não é sobre isso. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem perguntas, coloca nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. Lógico que aqui é um resumo do capítulo 3, né? Só que com as minhas palavras. Você pode ter outra definição do que foi lido. E tá tudo bem. Até se tiver, já coloca aqui também, porque é bom a gente compartilhar nossas formas de pensar, né? Cada pessoa tem uma forma de entender as coisas e é bom quando a gente consegue ter a oportunidade de entender, de conhecer como a outra pessoa interpretou determinado texto. E é isso, vamos pro vídeo. Código Limpo, capítulo 3, Funções. Resumo made by me, feito por mim. Vamos lá. Com o tempo, com o advento da tecnologia, foram surgindo várias maneiras de estruturar a aplicação de acordo com o que era proposto por cada linguagem. Os programadores de antigamente tinham que adequar a programação, o desenvolvimento, de acordo com a linguagem que eles tinham naquele momento. Então, antigamente, algumas maneiras de estruturar a aplicação da pessoa era chamada de rotinas e subrrotinas, que até o Uncle Bob fala aqui. E ele fala também que essas rotinas e subrrotinas eram do Fortran e do PL1. E aí ele fala que também foram usados programas, subprogramas e funções. E dentre todas essas outras maneiras de estruturar a aplicação, a única que prevaleceu foram as funções, essa nomenclatura. Funções bem escritas são fundamentais para um código limpo e sustentável. Nesse capítulo, a gente vai explorar um pouco dos princípios, né, os princípios e práticas para escrever funções eficazes. Pode parecer besteira, mas tem muitas coisinhas bem que muita gente nem passa pela cabeça da gente. Continuando. Primeiro, ele fala aqui sobre o tamanho das funções. Então, ele diz que, idealmente, as funções devem ter entre 5 e 20 linhas de código. Funções menores são mais eficazes de entender e testar. E aí, eu trouxe para vocês public void processar dados. A gente tem uma função, a gente está chamando ela. A gente tem outra função, validar dados. E a gente tem outra coisa totalmente... Tipo, os níveis de abstração delas são alto, alto, baixo e alto. Depois eu falo para vocês o que é que significa abstração. Não vou falar nesse vídeo porque senão vai ficar muito grande. E não é o intuito do vídeo explicar cada palavrinha diferente. E aí, nesse segundo exemplo, a gente já consegue ver uma coisa mais simples. Certo, essa daqui estava menos de 20 linhas, porém misturou as abstrações. E a gente vai ver, com o passar dos princípios, que ele fala bem sobre isso. Então, ele coloca aqui um exemplo de função. Quem tiver o livro, você entra na página, você vai na página 32 e ele coloca aqui uma função enorme que faz várias coisas e fica muito difícil de entender. Se você pegar aqui, você provavelmente não vai entender, até porque também tá em Java, né? Então, quem não conhece Java vai ficar mais difícil ainda. E aí, no exemplo da página 33, ele resume de uma forma bem simples.
nesse 3.2. É da forma que eu trouxe aqui no segundo exemplo. Ele separa por funções e vai chamando na função principal. Então, eu recomendo que você esteja com o livro, porque vai ficar mais fácil para você entender o que eu estou falando, porque, como eu disse, aqui é um resumo. Então, outro princípio das funções é que ela tem que fazer apenas uma coisa. Por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui, mas eu não gostei muito, não, porque ele, pra mim, e vamos ignorar esse exemplo, para eu não ter que parar o vídeo, ter que voltar e eu ter que editar o vídeo, porque eu não quero editar o vídeo. Então, fazer só uma coisa. A gente pode ter uma função que ela faz o login, não, ela procura o usuário, checa se ele existe, faz o login, coloca os tokens lá no local storage ou no session storage, depende de onde a pessoa esteja guardando. Uma só função para fazer tudo isso. Não é recomendado. É tanto que ele fala que é para fazer só uma coisa. Então, você que está com o livro, na página... Cadê? 35. Até mesmo na página 33, ele consegue simplificar já com essa questão de fazer apenas uma coisa. Tem a função Render Page with Setups and Teardowns. O que é que ele coloca? Como é que eu sei que uma função faz apenas uma coisa? Se eu ler a função, por exemplo, ele trouxe aqui. Eu até grifei. Um minutinho. Ele trouxe aqui. Uma forma de saber se... A primeira regra para funções que elas devem ser pequenas... Pequena, habilidade transparente. Aqui. As funções devem fazer uma coisa, devem fazê-la bem, devem fazer apenas ela. Outra forma de saber se uma função... É porque ele falou uma forma lá em cima, só que eu não grifei. Então, outra forma de saber se uma função faz mais de uma coisa é se você pode extrair outra função dela a partir do seu nome, que não seja apenas uma reformulação de sua implementação. De acordo com o nome da função, a gente já consegue saber se ela tem mais de uma função, mais de uma atividade, mais de uma tarefa. Só que depende, assim, o meu ponto de vista agora, pensando nas minhas experiências, pode ser que eu, como programadora, eu coloque um nome único. Por exemplo, validar usuário. É um nome apenas, né? Validar usuário, ponto. O que você imagina que essa função deveria fazer? Só validar o usuário. Mas eu posso colocar para ele iniciar uma sessão. É tanto que ele trouxe até um exemplo disso. Então, é uma coisa que vai além do nome. Você tem que ler realmente a função e ficar... Será que não tem como eu tirar essa parte do código, colocar em outra função e tal? E aí você vai conseguindo fazer essa sintetização. Então, a gente não pode se ligar apenas ao nome da função, porque, né? Não necessariamente a gente vai colocar fazer validação de usuário, login, iniciar a sessão. Vai ficar enorme. Por isso que é uma função para validar, uma função para fazer o login, outra função para iniciar a sessão e assim por diante. Próximo princípio. Nomes descritivos. Nomes de funções devem ser claros e descritivos. Devem indicar claramente o que a função faz. Então, eu trouxe para vocês dois exemplos. Se vocês não vissem essa parte de baixo, vocês iam saber o que era que essa função dp queria fazer? Tipo, dp? Não. Mas se eu tivesse colocado processar dados, eu acho que esse dp seria data process. Aí já... E eu ainda poderia até botar um nome mais tipo que dados. Depende também de onde a pessoa vai salvar esse arquivo, porque senão já fica implícito. Que a gente não vai colocar
processar dados de um usuário numa pasta de produtos, processar dados de produtos. Então, a gente tem que pensar até onde a gente vai salvar cada arquivo. Essa daqui é muito fácil, é só tipo, coloque nomes descritivos, que a função já diga exatamente o que ela vai fazer. Próximo, níveis de abstração. Eu falei para vocês, né, sobre abstração, e é o que nos leva para essa função aqui. Depois eu faço um vídeo falando o que é abstração na programação. Consistência no nível de abstração. A gente precisa que uma função ela seja constante no nível de abstração. Funções não devem misturar diferentes níveis de abstração. Exemplo 1, que é esse, tem a mistura de abstrações. Por exemplo, tem aqui, ó, carregar dados, abstração alta. Aí tem uma função, um if aqui, que está jogado lá, está misturado. Poderia ser colocado em outra função? Poderia. Ela ia fazer só uma coisa. E qual poderia ser o nome dessa função? Checar se existem dados de quê? Do relatório. Checar se os dados são existentes. Né? E aí chamaria essa função dentro desse gerar relatório, o que deixaria o nível de abstração igual ao de carregar dados, processar dados. E agora aqui a gente criou um objeto, né, tipo PDF. E aí a gente está misturando os níveis de abstração. Ó, enviar e-mail está no nível de carregar dados e de processar dados. Um exemplo que ele nos dá é aqui desse lado, dessa função refatorada. Carregar dados, validar dados, processar dados, gerar PDF, enviar relatório por e-mail, está tudo no mesmo nível de abstração. Que é o quê? Eu não sei o que está acontecendo nessas outras funções, eu só estou chamando. E através do nome a gente consegue deduzir o que se trata cada função. Aqui, vocês estão vendo, ele tirou essa parte desse if aqui e criou uma nova função chamada validar dados. E colocou aqui também. Aqui, ele criou uma função enviar relatórios por e-mail. Penso eu que ele colocou tudo isso, PDF, new PDF, nananana, e só chamou a função relatório por e-mail. Próximo, argumentos de funções. E aí eu vou falar para vocês, deixa eu só colocar aqui no livro a página. É na página 40, parâmetros de funções. Existem as funções mônades, díades e, que é com 3, deixa eu ver se eu vejo aqui o nomezinho dela, acabei de ver, tríades. Então, ele fala aqui que é preferível que uma função tenha 0 ou um argumento. E que essas funções com mais de 3 argumentos, porque essas funções de mais de 3 argumentos são difíceis de entender. Então, o preferível é de 0 a 1, mas até 3, tá, beleza. Ele também fala aqui, eu não coloquei aí no slide, ele fala aqui, deixa eu só ver onde é, pra eu mostrar pra vocês. Ele fala que não é interessante colocar objetos do tipo boolean, de flags, porque ele falou aqui que atrapalha o entendimento. Deixa eu procurar aqui, que eu vou mandar para vocês a página. Switch, nível de abstração. Ele fala aqui uma coisa bem importante na questão do nível de abstração, que é sobre polimorfismo. Também vou fazer um vídeo falando sobre polimorfismos. Geralmente, quando a gente estuda PO, tem muitas palavrinhas, classe, polimorfismo, herança, abstração, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Tipo, isso atrapalha o entendimento do que é o PO, do que ele faz e tal. Então, eu já vou me organizar para montar um vídeo para vocês falando sobre essas palavrinhas diferentes. Sobre as flags, deixa eu ver. Ele fala aqui render true, buffer, aqui, pronto. É na página 40 e... Não é na página 43.
Poxa, eu li nesse instante. Queria mostrar pra vocês. Aqui. Pronto. Página 41. Aqui, parâmetros lógicos. Ele fala, passar um booleano para uma função certamente é uma prática... Ele fala assim, certamente é uma prática horrível. É ele que está dizendo. Pois ele complica imediatamente a assinatura do método, mostrando explicitamente que a função faz mais de uma coisa. Ela faz uma coisa e se o valor dessa flag, né, desse boolean for false, faz outra. Então ele fala, por favor, não... sem boolean nas funções. E aí você fica assim, mas se eu precisar? Pensa. Se não der, aí coloca mesmo. Porque assim, a gente estuda, mas na prática, geralmente não é a mesma coisa. Mas é preciso que a gente tenha em mente que quanto mais eu puder usar esses princípios do código limpo, mais interessante, tá? E aí ele fala das funções diedes, que são as funções com 2 parâmetros. Ele diz que é mais difícil de entender. Eu vou botar aqui. Embora o significado de ambas esteja claro, na segunda requer uma pequena pausa até o local que ignora... Pronto, ele fala aqui que é mais difícil de entender. Porque assim, eu vou ter 2 argumentos, 2 parâmetros. É mais uma coisa que eu tenho que me preocupar. Principalmente na hora de chamar essa função e mandar os parâmetros. Às vezes a pessoa fica... Qual é o primeiro parâmetro? Aí tem que sair, tem que ir lá na função, na definição da função, tem que ver bem direitinho a ordem e jogar lá. E aí... Minha cachorra tá conversando. E aí, se 2 é difícil, imagina 3. Funções que recebem 3 parâmetros são consideravelmente mais difíceis de entender do que as díades. A questão de ordenação, pausa e ignoração apresentam mais do que o dobro de dificuldade. Sugiro, aí ele coloca assim, sugiro que você pense bastante antes de criar uma tríade. Quem nunca, né? Deixa eu ver se eu lembro de alguma função que eu criei com 3. Ultimamente eu tô criando muito funções só com 1 mesmo. Mas depende de projeto para projeto. Aqui eu não lembro das outras funções que eu já fiz, mas com certeza eu já fiz. Se não com 3, talvez mais. Faz tempo. Próxima. Deu para entender, né? A diferença. Funções com muitos argumentos. A função host do tipo string, a função porta do tipo int, a função usar SSL do tipo boolean, a função time, o parâmetro. Ixi, estou só usando função, o parâmetro timeout do tipo int.